21 de janeiro, e olhe para bem, muito verde para essa época do ano. O dezembro ameno ajudou bastante. Este é o Home Acres Jardim de Nottingham, 51 graus norte. Os níveis de luz estão baixos. Hoje é uma exceção. Nós organizamos um pouco de sol para o seu tour em vídeo e eu mal posso acreditar, na verdade. O céu está mais cheio que o usual, mas estamos recebendo um pouco de brilho, algo que precisamos muito nesta época do ano, especialmente na nossa latitude, onde a luz é escassa. E ainda assim, olhe o crescimento aqui. Você pode ver tudo isso. Você notará que há muito para ver neste passeio. Eu dou cursos diários durante todo o ano. E também cursos de fabricação de composto, cursos de propagação. Consulte meu site para mais informações. Então, o que aconteceu aqui foi uma decisão muito tardia de última hora. Para plantar plantas restantes de realmente pensar em cultivar em coberto a maioria delas. Eles tiveram apenas a proteção dessa malha, que principalmente protege contra o vento. E eles congelaram. Então temos uma couve russa vermelha. Nós temos alguns... Coistro, uma incrível erva de inverno. Temos algumas portulacas de inverno Claytonia. Logo colheremos uma ou duas dessas. Na verdade, só quero te dar algumas ideias de salada ao ar livre no inverno. Estamos a menos aqui, já chegamos a menos 6 3 vezes, equivalente a 21 graus Fahrenheit. Portanto, não está livre de geada, mesmo com a ajuda das coberturas até certo ponto. Ainda assim, é surpreendente, mesmo sem coberturas. Parcialmente, quando você consegue um bom solo. O solo é tão importante, acho que isso significa que as raízes estão felizes, e então as plantas se adaptam melhor ao clima. Elas lutam, na verdade, contra as lesmas. Tenho certeza que todos vocês sabem sobre isso, mas reparem como as lesmas estão devorando as folhas externas, que na verdade são na maioria das vezes removidas assim. Elas vão para a compostagem. Isso me anima muito, mas também proporciona menos habitat ou atração para as lesmas. Então isso vai para a compostagem. Na verdade, não vejo nenhuma lesma lá. São pequenas e cinzas nesta estação. Isso é uma couve-flor que foi plantada no final de agosto. Transplantada no início de outubro, depois do milho doce. Na verdade, e então isso tem sido bem. Isso vai sobreviver. A cobertura no caso da couve-flor é principalmente contra pombos. No inverno, temos muitos deles aqui, o que mantém os pássaros longe. Muito útil essas coberturas de malha. Você pode obtê-los em biodegradável. Confira minha página de crocus. E o que eu quero mostrar aqui é uma das chaves para todo esse bom crescimento de vegetais. Composto de minhocas, então? É do minhocário subterrâneo. E 2 semanas atrás, isso era um dia ameno. E eu disse para Adam, o que acha disso? Então ele puxou a cobertura de polietileno, raspou o topo com os vermes, colocou isso de lado, transformando em um minhocário. E isso é o que ele conseguiu extrair de baixo. Em resumo, isso é pura besteira. Passou por uma peneira de 10 milímetros, aproximadamente meio polegada. Olhe para a estrutura disso e como não é perfeitamente fino. Não é granulado, o que não é desejável em um composto. Tem esses pequenos grumos e eles mantêm a estrutura e retêm o ar no composto. E nós vamos usar isso em uma mistura para vasos, e é colocado aqui para mantê-lo fora da chuva e esperamos secar um pouco. Na verdade, não é realmente, eu preciso elaborar um sistema melhor para isso. Mas é apenas para que não se transforme em uma massa, quando dizemos que colocamos no saco, ou como quer que armazenamos para usar durante todo o ano. E então as favas aqui. Você pode ver o dano causado pela geada onde todas são para cobertura de adubo verde e também, na verdade, para 1 ou 2 colheitas, talvez no inverno, topos de feijão. Você pode colher aquele pequeno pedaço de fava para comer. Mas sim, onde você vê esse tipo de coisa, o caule preto, isso é dano causado pela geada. Isso ocorre especialmente quando as favas são semeadas muito cedo. Por exemplo, 20 de outubro seria muito cedo aqui. Estas foram semeadas bem no final de outubro. Apenas mais ou menos ok. Mas eu queria que fossem grandes para a cultura de cobertura. Mas se você quer que as favas sobrevivam ao inverno, é melhor não semeá-las até talvez 5 de novembro. As datas de semeadura no outono são críticas.
Quebrei minhas próprias regras sobre não semear nada em dezembro e janeiro para fazer esses testes. Então, esses não são tanto para a colheita o que está acontecendo aqui. É mais para avaliar a qualidade do composto. Na verdade, estou achando este muito encorajador porque é um composto caseiro, com o qual normalmente fico muito satisfeito. Estou satisfeito, o resultado é ótimo. Estas são ervilhas para brotos. Este é um que estou testando que você pode comprar. Minhoca urbana, com 30% de custos de minhoca e 70% de compostagem de resíduos verdes peneirada para 3 milímetros, então é super fino. Sim, olhe para essa bela bola de raiz. Em uma situação normal, eu estaria plantando isso neste momento, nesta fase ou até mesmo antes, mas vou continuar cultivando um pouco mais, apenas para avaliar a qualidade do composto, indo ainda mais longe, mas um pouco mais do que preciso. É apenas interessante ver. Veja os links na descrição para saber onde comprar itens como o verme aberto. Aqui eu semeei 7º de janeiro mais algumas favas Aquedulce Cláudia. Isso ocorre devido a perdas no inverno para mantê-los abastecidos. Não é como uma semeadura principal. E estas eram ervilhas semeadas em uma caixa para brotos, que tiveram um corte. Então isso é inverno, isso é para salada de inverno. Aqui há uma comparação interessante. Se você não consegue fazer composto suficiente, especialmente no início, você precisa de uma grande dose inicial para começar. Composto de resíduos verdes, que são resíduos de jardim das pessoas, bastante lenhoso, então muitos pedaços de madeira nisso frequentemente. Há um pouco de alho ali que eu plantei entre estes. Isso é composto de cogumelos. Dá para notar a diferença. É bem interessante mesmo. O composto de cogumelos é mais nutritivo e tem melhor estrutura devido à palha. Na verdade, é bastante palha. E então, o terceiro que está indo lamentavelmente mal é o meu composto caseiro. Então é aqui que, em uma caixa como esta, acho que está potencialmente muito encharcado, mesmo sem regar demais. É ideal para células modulares, algumas das vantagens de usar uma mistura para vasos. E aqui estamos fazendo a salada de inverno, que tem sido boa neste inverno. Tem sido constante, como colher 1 ou 2 folhas de cada planta uma vez por semana. E isso se liga a, assim, coleções de sementes. Desculpe, Nicola na câmera está apenas me lembrando. Isso é o que eu consegui. Trabalhei com a Premier Seeds neste outono. É bastante trabalho juntar tudo isso para garantir que tudo se encaixe bem. Então você tem uma coleção de sementes adequada para semear em diferentes momentos. Janeiro, fevereiro. É essa. Como eu vi pimentas e talvez as primeiras favas que estão em março e abril. Como você pode ver nas caixas, já abrimos todos os pacotes de sementes antes. E eles vêm com esse pequeno texto que eu escrevi, que é um conselho para o mês e um gráfico de semeadura. Isso resume o processo de semeadura, plantio e colheita. Então, cada mês tem seu próprio pequeno guia na coleção. Que eu vou falar mais sobre a água para isso. Essas saladas ao ar livre, na verdade, em 1 minuto, mas eu só quero rapidamente mostrar a diferença, porque a salada de estufa, normalmente no inverno, está à frente do túnel de polietileno. Talvez tenhamos usado um pouco mais de composto aqui também, mas apenas veja isso. Estou realmente impressionado com isso. Isso é fim de janeiro, período de baixa do ano. Então é uma escolha cuidadosa das folhas externas, geralmente uma vez por semana ou a cada 15 dias, pulando uma semana quando o frio está muito intenso. Rega aérea com água magnética de surto de planta. E eu vou mostrar o dispositivo em 1 minuto. Isso faz a diferença, sendo difícil quantificar. Testes lado a lado muito difíceis com água porque muita coisa se espalha. Tentamos um lado a lado lá, na verdade. Bem, é uma longa história que precisarei contar na próxima, mas basicamente com a busca da planta estou encontrando ótimos resultados. Aqui eu quero te mostrar o toner de argila foi dado a alguém. Este é um dos poucos vendedores que usa uma faca. Para os outros, basta escolher as folhas externas, mas com estes não funciona porque você tem muitas folhas em um tufo.
e escolher pequenos pedaços de amarelas, quase todas são boas, é incrível. E então, você poderia adicionar a isso, então, todas estas estão desprotegidas. Tão resistente que foi semeado diretamente no dia 27 de setembro. Essas sementes não estavam no chão, foram semeadas diretamente. No sétimo, e esse é o tipo de colheita que você pode tirar da salada de milho ou alface de cordeiro. Esta é uma das saladas mais resistentes que eu conheço. Então, todo outono eu gosto de apenas espalhar algumas sementes aqui. Na verdade, o gato está ficando um pouco amigável. Aqui eu apenas fiz sulcos e nós jogamos algumas sementes e lá em cima eu apenas espalhei e eles... Bem, você sabe, eles são tão fáceis de cultivar. Realmente ajuda quando você não está cavando e em cima das ervas daninhas. E eu me pergunto se eu faço isso parecer anormalmente fácil. Mas desde que você não tenha uma grande quantidade de sementes de ervas daninhas soprando, a maioria das pessoas está conseguindo manter suas hortas livres de ervas daninhas, o que permite o cultivo de diversos alimentos, especialmente saladas de inverno, que não competem muito com as plantas invasoras. Observe este cerefólio, por exemplo. Se isso realmente faz um bom amassado, bem, não é um amassado, desculpe, ao contrário, em cima. Isso novamente, na verdade, eu tenho colhido com uma faca. Para economizar tempo, vá novamente, eles não estão muito baixos. Ao cortar a parte superior, garanta que haja folhas menores abaixo que possam rebrotar. E talvez seja bom arrumar um pouco. Novamente, lesmas, esse tipo de coisa. Mas a cerefólio é uma bela erva de inverno porque é incrivelmente resistente. Isso congelou totalmente algumas vezes e poderia esfriar mais do que costuma aqui. Repolho de primavera também é muito resistente. Se tudo correr bem, eles colhem em abril. E tem mais uma coisa aqui que quero te mostrar. Que foi uma semeadura especulativa muito tardia. E embora eu diria que o clima geralmente tem sido bastante frio, especialmente durante o dia, olhe para isso, isso é coentro. Isso eu semeei no dia 7 de setembro. Eu postei isso no Instagram e errei a data, porque simplesmente esqueci que tinha feito uma semeadura tão tardia. Semeados em 7 de setembro em bandejas de módulos e transplantados em 1º de outubro. Naquela época, início de outubro, eu não achava que eles conseguiriam fazer muito, mas conseguiram. Às vezes, o custo de algumas sementes, na verdade, a segurança em casa pode ter ajudado um pouco. Mas se você não tem esse grande fardo de ervas daninhas, você pode tentar coisas assim. Eu acho que, provavelmente, o benefício mais significativo do não arar é a redução na quantidade de ervas daninhas. Você pode ver que esses canteiros estão limpos. Fizemos uma leve capina manual de gramíneas, principalmente durante o inverno. Apenas de passagem aqui, vou mencionar o dispositivo de água magnética. Então é simples, é simples. A maioria das coisas que funcionam bem são simples. 2 metades de um ímã, nesses ímãs é uma espécie de maneira patenteada, que eles os alinharam. Não sei o que é isso, mas é assim que se instala. E você poderia fazer o mesmo para a sua casa, quando eu instalei no cano de água da minha casa. Sem mais incrustações. Estamos em uma área de água dura. E apenas fazendo isso, 5 segundos de tempo necessário, sem partes móveis, sem manutenção. Agora tenho uma água macia em casa. A chaleira não está mais acumulando incrustações. Estou vendo esses belos resultados no túnel de polietileno. Digite Nodigen no checkout e você receberá 10% de desconto. Esta é uma maneira de lidar com o composto em pedaços. Então este é o composto caseiro aqui e ficou um pouco molhado. Mesmo com o telhado sobre a baía no último outono, tivemos muita chuva. Mas esta é a beleza. Se você tem composto molhado, coloque-o no chão. Ele vai secar lentamente. Funcionará muito melhor do que em uma pilha. Veja como ele se desfaz agora. Isso deve ter sido pulverizado e colocado em dezembro, provavelmente há cerca de um mês. Nunca secou desde então.
Mas você pode ver como está se abrindo agora para o ar. E então esta é apenas uma parte muito pequena da quantidade muito pequena de preparação de cama que você precisa fazer sem cavar. Eu diria que ainda está um pouco irregular para semear, digamos, cenouras. Mas acredite ou não, até março, isso terá amolecido mais e ficado um pouco mais seco. Seria possível transplantar até mesmo pequenas mudas de alface, por exemplo, em algo assim. Então, neste momento, você está apenas de olho nas coisas, talvez fazendo um pouco de rastelamento assim, quebrando os grandes torrões. E esperando que suas plantas de inverno sobrevivam, essas favas novamente foram semeadas um pouco cedo demais. Eu guardo minhas próprias sementes de fava. É viável e rápido de fazer quando se tem muitas. Se funcionarem bem, isso é ótimo. Eu quero mostrar a você essas incríveis possibilidades de armazenamento aqui. Acho que isso também se relaciona com o solo, e por causa de como esses vegetais se mantêm bem. Então, por exemplo, esses repolhos verdes, eles eram colhidos por volta de meados de dezembro. E na verdade, isso é interessante. Eu nunca fiz um desses antes do vídeo, então estou um pouco me perguntando o que vou encontrar. Mas normalmente o que acontece é que você encontra danos como esse nas folhas externas, e então você descasca mais uma ou duas. Aí está. Oh, sim. Eu quero dizer. Uau, quero dizer. Isso é bom agora. Mas se eu fosse comer isso imediatamente, provavelmente tiraria mais uma assim, e só para te tranquilizar, você sabe, eu tenho lesmas, então há um pouco de dano de lesma no caule. Mas você corta isso, e sim, você tem um repolho bonito, isso é cerca de um mês desde que foi colhido. Acabei de perceber que deixei meu caminhão, então um repolho roxo. Então olhe para este repolho roxo. Realmente não parece muito brilhante. Mas é um mofo branco saudável. Corte através do caule lá atrás. Você pode descascar essas folhas e vamos ver sob essas folhas exteriores em decomposição. Temos algo lindo. Repolho vermelho brilhante e bom para comer, sim, olhe para isso. Eles, na verdade, estão tão bem embrulhados e... Estes foram costurados no 8º de maio, transplantados no 18º de junho após as favas. Eu não consigo pegar todos, mas sim, é realmente apenas para mostrar e encorajar você. Porque quando você vê o que é possível, então esse está um pouco pegajoso, só precisa de um pouco mais de trabalho para tirar isso. O ponto é que aqui isso é apenas um galpão de madeira sem isolamento elaborado, na verdade sem isolamento algum. Então a temperatura varia. Acho que isso é um trabalho para a faca. Você entendeu a ideia? A temperatura no momento está marcando 7 graus Celsius, 45 graus Fahrenheit. Nós temos algum alho elefante restante. Temos muitas cebolas aqui, elas estão se mantendo muito bem este ano. Temos as vermelhas e as brancas e então maçãs, estas eu estou encantado. Então crianças, laranja, vermelho. As maçãs daquela árvore ali que foram colhidas por volta de meados de outubro. Então são 3 meses. Você realmente não consegue perceber no vídeo. Peço desculpas por isso, assim. Uau. Ok, então nem todas são tão boas quanto parecem. Eu acho que tive azar ali. Elas são na maioria boas. Então, não é crocante, mas é muito firme. E você pode ver pela pele que elas não se foram. Elas não murcharam, elas não secaram. Então, só precisa ficar de olho nelas. Sabe, até uma como essa novamente, um pouco como o repolho, faça uma pequena cirurgia com uma faca. Você tem muito para comer aí. O sabor é incrível. Olha essa chicória, olha isso. Então nós temos chicória sugarloaf que está começando a apodrecer por fora. Eu realmente vou tirar isso e você tem uma linda, muita folha linda nesta época do ano. É como se os mendigos não pudessem ser escolhidos. Esta é uma folha de textura ligeiramente firme e é ligeiramente amarga. É uma chicória. Mas é uma folha verde para o inverno, é isso que queremos. E então a beterraba, que é na verdade uma beterraba rabusca,
E temos a Cheltenham Green Top, essas longas. Elas têm um sabor realmente agradável e são de cor levemente rosa. E eu queria apenas mostrar a você a aipo rábano. Então você sabe que talvez não pareça tão empolgante. Tem um buraco de lesma também. Um pouco de septoria acho que está se desenvolvendo lá. Mas uma vez que passamos por essa pele externa de solo e raízes, você pode ver que há muito aipo rábano bom ali. Isso está se sentindo bastante pesado. Provavelmente perto de 1 quilo, 2 quilos, um pouco menos. Então esta é uma maneira de manter a duração da sua temporada e continuar a colheita o tempo todo. Quero mostrar mais 2 coisas para terminar. Que é um Belo repolho Savoy. Então mesmo que em climas frios ter repolho armazenado seria valioso. Embora na verdade esses Savoys, você sabe, eles são fortes. Eles são resistentes ao frio. Esses foram semeados em meados de junho, por volta do solstício, no último verão. Transplantados 18 de julho após a alface. Então essa é uma segunda safra. E então, em termos de colheita, nós observamos tudo que cresceu no ano passado. Mas agora há algumas plantas perenes começando a mostrar sinais de vida. Olha para esses ruibarbos. Ele simplesmente é precoce, o que faz jus ao seu nome. E haverá contratempos, então teremos geada. Isso não será uma curva ascendente lenta até a primavera. Haverá geada, e então esses ficam um pouco abalados, e então eles crescem mais, e eles apenas gradualmente vêm, e por volta do tempo do equinócio, provavelmente 20 de março poderia ser a primeira colheita de pequenos talos, e aí está. Então, sem cavar, é manutenção reduzida uma vez que você organiza tudo. Se você está começando a não cavar, confira o guia para iniciantes no meu site. Também há um vídeo para iniciantes no YouTube. Há uma variedade de vídeos neste canal. Dê uma olhada. E se quiser se inscrever, por favor, faça isso. Você também pode se juntar ao canal pagando uma taxa mensal. E também usamos isso para apoiar outros projetos, ensinar crianças, por exemplo.